Domingo que vem. Já acabou a surpresa, né? Mas você já sabe que domingo que vem, segundo Samuel 13, o preço do desejo, tá? Mas hoje é, no capítulo 12, a segunda parte da mensagem, quando os homens caem. Se não tiver aí, mas eu acredito que está. Quando homens caem, a parte 2. Eu me vi relendo um capítulo da Teologia Sistemática do Herman Bavinck, um teólogo holandês clássico, sobre o pecado, a doutrina do pecado. E dentre algumas pontuações que eu julgo serem muito interessantes, ele vai falar sobre a questão dos desejos. E eu não vou encerrar essa discussão aqui, porque a gente vai, no próximo domingo, avançar sobre essa questão do desejo que acompanhou a família de Davi. E Herman Bavinck fala o seguinte sobre os desejos. Portanto, os desejos não são pecaminosos em si mesmos. Tome nota. Mas eles, assim como a mente e a vontade, foram corrompidos pelo pecado. E por isso entram em conflito com a lei de Deus. Não os desejos estritamente naturais, mas os desejos danificados pelo pecado e, portanto, desregulados, que são pecaminosos. É legítimo um homem desejar uma mulher. Em dias como temos vivido atualmente, em desejando uma mulher, já é uma vantagem extraordinária. É legítimo. É bom. Quando Alexandre, Deus criou a Jane de Adão, que era chamada Eva, ele, quando viu aquela belezura, está lá em Gênesis, ele disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu vou chamá-la de varoa, porque do varão ela foi tomada. Olha, a primeira poesia da Bíblia romântica aconteceu ali, na hora, sem ensaio. Agora, por conta do pecado, queridão e queridona, assim como a mente e a vontade, os nossos desejos foram corrompidos e entram sempre em conflito com a lei de Deus. Desejar mulher estava tudo bem, mas Davi já tinha tantas mulheres, Bruno. Ainoã, Abigail, Mical e outras mais. Para que desejar a mulher do outro? Aí é um desejo maculado, desregulado, descontrolado. É interessante, queridão, que eu já dei essa aula para algumas pessoas aqui. Os salmos, os títulos dos salmos são inspirados. Não aquele título em cima que é do tradutor, mas os salmos, se você for reparar, ele tem títulos. Esses títulos, em algumas versões, são até considerados o versículo 1. O Salmo 51 tem um título, que diz assim: ao cantor mor, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter ele entrado a Batseba. Me perdoe a rudeza da expressão, mas é essa mesmo no original, né? Referindo-se ao ato sexual de Davi com a esposa de Urias.
E Davi começa o seu Salmo 51 dizendo o quê? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, nesse texto, ele vai fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: os pecados escondidos na terra são um escândalo público no céu. O que se faz com as portas trancadas na terra acontece diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Davi foi açoitado pelo chicote da culpa. Ele achou que ninguém iria ver. Ele achou que ninguém iria saber. Ele fechou as portas do quarto, ele consumou o pecado com Batseba, depois ele a despede para voltar para casa, covardemente. Ele chama o marido dela, Urias, que era um dos seus valentes. Tanto Urias quanto o pai de Batseba eram heróis de guerra. E curiosidade que eu não disse no domingo passado, mas eu vou dizer agora, o avô de Batseba era chamado Aitofel, era conselheiro do rei, um homem sábio, que mais tarde vai bandear para o lado de Absalão, filho do rei Davi, que deu um golpe de estado no próprio pai. Eu faço uma pergunta sutil: será que Aitofel foi para o lado do inimigo, do lado do filho, como uma forma de se vingar daquilo que Davi havia feito com a sua neta? Existem consequências, amados, dos nossos pecados, que eu gostaria muito, Beto, que não acontecesse, mas acontece. Vivi, se você der um clique, diz assim: toda queda moral acarreta consequências mortais. Mas eu tenho que dar uma tônica de evangelho, porque isso daqui é um sermão de redenção, da graça. Mas a graça de Deus vai até onde o pecador mais perverso estiver. E a graça de Deus foi encarnada, Regina, na pessoa de Natã, de Cristo, lá na frente, né? Mas nesse texto específico de Natã. E nós vamos ao texto para você entender por quê. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem enviou, gente? Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e das mulheres de seu senhor e seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa, olha só, Absalão, né? Da sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, esse mais, gente, é o mais extraordinário. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para casa, sua casa. E o Senhor feriu a criança. Quem feriu, gente? O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: o que é isso que o senhor fez? Pela criança viva o senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, preste atenção, hein? Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, o peso da coroa era de 34 quilos de ouro, e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. E também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Para Jerusalém. A graça de Deus aqui, então, é representada, Paulinho, por esse homem chamado Natã. E aí, Aninha, a primeira porção desse texto eu chamo de confrontação. São os primeiros 15 versos.
Se no capítulo 11 Davi é o protagonista, agora Natã é o protagonista, o principal agente da história. Então a história deixa de ser sobre um rei que pecou para ser de um profeta que confrontou ao rei que pecou. Natã era um homem bastante presente na corte real. Eu costumo dizer, de maneira muito informal, que todo governante, amados, tem alguém que não precisa bater na porta para entrar no seu gabinete. Qualquer governante tem esse cara. Eu não sei qual é o cara do Trump, não sei qual é o cara do Macron, do Lula, ou de qualquer um outro governante do mundo. Mas eu sei que tem um assessor, um ministro, um conselheiro, que não precisa bater na porta e não precisa marcar audiência. Ele simplesmente chega, abre a porta e fala, eu preciso falar com o senhor. Natã era esse cara para Davi. Não precisava bater na porta. Natã chegou, Davi tremia na base, Manuel, que ele pensava, lá vem chumbo grosso de Deus para mim. Porque era o cara da confrontação. No capítulo 7, por exemplo, de 2 Samuel, você conhece muito bem, Davi chega para Natã e diz, olha, eu tive um desejo de construir um templo ao Senhor. Natã de início diz, excelente, vamos levar isso para frente. Natã volta para casa e Deus fala, vem cá, eu não mandei falar nada. Davi não vai construir templo nenhum, ele não é o homem que vai construir o templo. Do seu descendente será. Vai lá e avisa Davi que não é ele. Aí Natã vai humildemente e fala, oh, você realmente, o seu reino, como foi cantado aqui, o seu reino será para sempre, né? Mas não é você o cara que vai construir o templo. Então Natã era esse homem de sensibilidade divina, alguém que estava diante de Deus e diante do rei. Eu já ilustrei isso de uma maneira assim simples, espero que você não me tenha como simplista, que diferentemente do sacerdote que fica de costas para o povo e de frente para Deus, para representar o povo diante de Deus, o profeta é o reverso disso, não é? Ele está de costas para Deus, onde ele ouve a mensagem de Deus, e de frente para o povo, para ele falar ao povo a famosa fórmula profética, bastante usada no Antigo Testamento, que é, assim diz o Senhor. Este é Natã, amados, alguém que agora está repreendendo o poder de Davi, o abuso de poder de Davi. Mais tarde ele vai organizar até a sucessão de Salomão, porque Adonias, um dos filhos de Davi, quer assumir o trono. E Batseba vai ter uma participação importante ali, porque Salomão, como era o filhinho da mamãe, a mamãe sempre intercede pelos seus filhos. E Batseba chama Natã num canto e fala, Natã, meu querido profeta, houve uma promessa, hein? E a promessa é Salomão, hein? Adonias está se achando. E aí você conhece bem a passagem. E tristemente, quem manda matar Adonias é o próprio Salomão. E aí é um desses paradoxos da história bíblica, né? Um homem que tem o nome de homem da paz, Salomão significa homem da paz, ele manda matar o seu irmão Adonias. Mas isso para completar o número de 4 maldições que vão acontecer na família de Davi. Daqui a pouco eu vou dizer quais foram essas 4 maldições. Então, Natã já havia dito a Davi que ele seria grande, derrotaria seus inimigos, a sua linhagem real seria estabelecida, o filho de Davi herdaria o seu trono, construiria o templo de Deus. Davi tinha um relacionamento, amados, de pai e filho com Deus. Davi era amado de Deus. Se o filho de Davi pecar contra Deus, Deus o punirá, mas Deus não revogará seu amor inabalável. Davi era um eleito, Saul foi rejeitado por Deus. Davi jamais foi rejeitado. Independentemente do seu comportamento, Davi e seus descendentes governariam para sempre. Foram 20 reis sucedendo de Davi e todos eles chegaram até ao final do seu
do seu reinado, alguns com seus desafios, mas a linhagem não foi quebrada. Ao contrário do outro reino, chamado Reino do Norte, que teve 19 reis e 8 dinastias. Então eu vejo nesse texto, amados e amadas, um Deus, Tayane, que busca pecadores. E mais do que isso, eu vejo um Deus que usa pecadores para buscar pecadores. Natã usa de uma forma, de um artifício, eu julgo até um artifício literário, para confrontar o pecado de Davi. Eu acho muito interessante isso. Porque esse Natã chega e fala o seguinte: ô rei, o negócio é o seguinte, o que você fez foi errado, viu? E Deus vai fazer isso, aquilo outro, acabou, game over, acabou a partida, acabou a brincadeira. Certamente Davi, iracundo como era, talvez falaria como aquela rainha da Alice, do País das Maravilhas, né? Cortem as cabeças. No caso, Davi diria, corte a cabeça desse Natã. Ele contou, Ricardo, uma história. E talvez não exista uma forma mais interessante para se confrontar alguém do que contando uma história. Existem pais que fazem isso aqui, mães, e são bem-sucedidas disso. Natã conta uma história que todo mundo entenderia: um homem rico, um homem pobre e a amada cordeirinha do homem pobre. Quando esse homem rico recebe uma visita, o homem, ao invés de pegar um dos seus rebanhos, ou dos cordeiros e das ovelhas do seu próprio rebanho, aquele farto rebanho, ele está de olho na cordeirinha do vizinho. Só que o vizinho, ele tinha, além de ser mais pobre, ele tinha um relacionamento afetivo com a cordeirinha, uma coisa assim, era como que fosse uma cordeirinha pet até. Dormia com ele, era única, era de fato algo de estimação. Isso foi contado, amados, para incrementar a história, para dizer que se tratava então de algo realmente próximo ao coração daquele homem pobre. E quando o homem rico, então, sequestra, rouba, pega essa cordeirinha do homem pobre, prepara para o seu visitante, amado. Davi, que era homem iracundo, amado, pensa no homem brabo. Davi fica furioso, e diz o versículo 5, que o furor de Davi se acendeu, Luiz Gustavo, contra aquele homem. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor. Usando uma expressão dessa, você já viu. O homem que fez isso deve ser morto. Deve ser morto. E ainda disse mais: e pela cordeirinha, se ele não tivesse dito isso, amados, eu não sei como seria a história, porque a gente não pode falar de história de assuntos hipotéticos, né? Mas ele disse isso. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque ele fez uma coisa dessas e não se compadeceu. Erivelto, Natã, que não precisava pedir licença para entrar na câmara do rei, disse a frase curta e objetiva: este homem é você. Você já se viu em determinada situação com Deus, quando Deus amorosamente disse: este homem é você? Você já se viu, meu irmão e minha irmã, não se apega a gênero, nesse caso aqui, em uma situação limite, onde o seu pecado foi descoberto, e você disse: ixi, eu fui descoberta, e o Senhor mandou dizer a você: este homem é você, esta mulher é você. Nós estamos diante, amados, de um texto que quanto mais eu leio, quanto mais eu prego, quanto mais eu estudo, mais eu me confronto com o meu próprio pecado. Eu não estou aqui, amados, com pedras nas mãos, parafraseando até Davi, que costumava usar pedras para matar gigantes. Eu olho para esta mensagem e prego esse texto olhando para o meu próprio coração e dizendo: quantas vezes o Senhor me disse, diante da minha falta de fé,
da minha incredulidade, do meu medo, do meu desânimo, de olhar as coisas numa perspectiva errada, de criminalizar o que não precisava ser criminalizado no meu próprio coração, de olhar para o outro com suspeita, porque o verdadeiro amor não suspeita mal. E o Senhor, de fato, falou comigo: este homem é você. Você é a causa daquilo que você está vivendo. Você escolheu trilhar esse caminho, então você terá consequências alusivas a essa escolha. Queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabeça: o que você está passando hoje tem a ver com as suas escolhas, quer você aceite ou não. Você pode sair daqui bravo comigo, dizer: não, pastor, mas eu não tive culpa. Ou você pode dizer, como Davi: pequei contra o Senhor. Eu não sei se a minha frase vai ser muito chocosa, mas eu vou dizer: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Natã oferece a Davi uma tela de projeção. E essa tela de projeção projeta ele mesmo. Ele pretende dar o veredito acerca do outro, e o que acontece é que, ao dar o veredito sobre o outro, na verdade ele estava dando o veredito contra si mesmo. Este homem deve morrer, e pela cordeirinha ele deve pagar 4 vezes mais. Conta comigo aqui. Esse filho que Betseba estava esperando, morreu 1. Mais tarde, Aminon, que é a mensagem do domingo que vem, estupra a sua meia-irmã, irmã consanguínea de Absalão. E Absalão mata ele. 2. Absalão se revolta contra o pai e é morto por Joabe, de pendurado numa árvore com a cabeleira. Esse negócio de ter muito cabelo dá complicação também, deu para Absalão. Ficou preso debaixo de uma árvore e foi alvejado por Joabe. E o 4, Adonias, que morreu amando de Salomão. 4 vezes a maldição que Davi verbalizou, João, sobre o homem da história, na verdade caiu para si. Você já parou para pensar que muito daquilo que você deseja para os outros volta para você? Você já parou para pensar que muito daquilo que lhe irrita no outro, você está, na verdade, projetando alguma coisa que está dentro de você? Natã emprega uma história sobre abuso de poder e não sobre adultério e homicídio, porque eu já disse no domingo passado, e eu preciso repetir aqui: o que Davi cometeu não foi adultério, foi estupro. Davi chamou uma mulher que não era sua, uma mulher casada, e ele a usou e abusou dela, por uma questão de que ele estava numa condição de poder superior. É aquilo que hoje se chama de abuso de poder. Abuso sexual que foi seguido, que foi resultado de um abuso moral. É isso. A espada de Natã, um comentarista chamado Alexander White falou, estava a 1 centímetro da consciência de Davi, antes que ele soubesse que Natã tinha uma espada. Natã só usou a palavra e um golpe súbito e o rei caiu aos pés do profeta. Natã
estragou o dia de Davi, talvez alguns estejam pensando. Mas na realidade, Natã o salvou. Você acha que quando seu pecado é descoberto é o pior dia da sua vida? Para! É o melhor dia. A gente deveria ficar feliz quando Deus revela o pecado da gente. Eu falar, opa Deus, obrigado Deus. O Senhor mostrou a ruindade do meu coração, por isso eu posso me arrepender. Porque a pior coisa, amados, é quando Deus não fala mais, quando os Natãs não vêm mais sobre nós. Por quê? Porque a gente já está tão mergulhado no pecado, que a gente vai igual Romanos 1, a partir do capítulo 18, Deus nos entrega. Levante a sua mão e diga, Deus não me entrega não, Deus. Todas as vezes que eu pecar, me faz lembrar do meu pecado. Me envia o Natã. O Natã pode ser uma mensagem que o pastor vai te mandar dizendo bom dia, e você responda pelo amor de Deus. Pode ser um Natã. Pode ser um Natã. A mensagem pode ser uma devocional que você está fazendo e de repente você para os olhos num texto que você já leu dezenas de vezes, mas aquele dia o seu texto, o seu coração é abrasado. É uma leitura bíblica com jovens da sexta-feira, que a gente vai entrar agora no livro de Esther. E você vai lendo o livro de Esther e você vai se sentindo muito mais um Amã do que um Mardoqueu. E você diz, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. E o Ezequiel está na leitura. Perguntei para ele ontem, como está a leitura? A leitura está boa. Está boa. Porque confronta a gente. Porque fala o coração da gente. Eu quero que você pare para pensar que Deus não desistiu do seu rei. Deus não desistiu do seu filho Davi e por isso mandou Natã até ele. Por quê? Se segura na cadeira aí e aí em cima na galeria. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Davi agora tem de lidar com tudo isso. E a raiz do pecado de Davi, preste atenção, é revelada no versículo 9. Eu quero que você leia novamente comigo. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? No original, essa ideia de desprezar é deixar de mão. É deixar de mão. É desconsiderar. Por quê? Por quê? Natã usa uma linguagem que Davi entendeu. Ele disse, olha, aquele homem que você feriu e matou. Referindo-se, no versículo seguinte, a Urias. Com a espada você matou Urias o heteu. Ainda no versículo 9, né? Você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Davi, você desprezou a palavra de Deus e você tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Então eu vou fazer uma coisa, Davi, com você, vai ter consequência. Primeiro, a espada nunca vai sair da sua casa. E para mim essa, amados, é uma expressão das mais terríveis. Espada na casa. A mensagem de domingo que vem, amados, ela é dura. Eu quero que você venha, mesmo que seja dura. Porque talvez eu não consiga conceber uma coisa mais perversa do que um irmão. Era minha irmã, não importa. Irmã. Um irmão estuprar a própria irmã. E com elementos de sordidez. E aconselhado por quem? Por um pilantra chamado Jonadab, que era primo deles. Então você tem um primo sugerindo que Amnon violentasse da sua outra prima.
Essa história é tão perversa que Absalão, irmão de Tamar, vai acolher a irmã em casa. A história bíblica não fala mais dela. Possivelmente, pelo acontecido, ela nunca se casou, nunca teve filhos. Ela sempre foi vista como aquela que foi estuprada por Aminon. E a história, Regina, você lembra disso, né? Quando Absalão teve uma filha, ele deu que nome a essa filha? Tamar. Ele deu o nome da irmã na filha. Teve consequências, amados. Esse texto, eu disse no domingo passado, essa das mulheres que foram dadas a outro homem é Absalão. Eu falei do terraço, não foi? O mesmo terraço que Davi viu a Betseba tomando banho, foi o mesmo terraço que o filho Absalão possuiu todas as mulheres do rei, à vista de todos, para desqualificar, desmoralizar o próprio pai. Gente, o pecado tem algo de sordidez que eu não tenho, gente. É vexame. O pecado é vexame. Pecado é vexame. Está aí. Pecado é vexame. Eu fico em crise, porque o que acontece com Davi, e não acontece, por mais que aconteceu muitas coisas, mas eu não sei se está aqui, um rapazinho que me fez a pergunta, mas pastor, como que esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus? Pastor, eu não entendo, porque no versículo 13, é por conta do versículo 13, do capítulo 12. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Olha para mim, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus é que ele não tinha rodeios. Ele dizia: pequei. Pequei mesmo. Ele não disse: foi a cultura. Ele não disse: foi a mulher que foi tomar banho naquela hora da mulher tomar banho. Eu estava passando sem querer, olhando, e sem querer querendo, eu olhei, não. Pequei contra o Senhor. Ah, porque eu não tive pai. Jessé foi um pai distante. Eu realmente, eu não tive, eu tenho carência de figura paterna. Isso é palhaçada. Palhaçada. Se todo mundo que não teve um pai, ou teve um pai pilantra, se tornasse um estuprador, amados, o mundo Jesus já teria voltado. Davi disse: pequei contra o Senhor. Eu não vou ficar inventando desculpas. E isso é que caracterizava. Se ele estiver aqui, quem fez essa pergunta está, ele sabe quem é. É isso que caracteriza, ele sabe que eu sei. Era isso que caracterizava Davi como homem segundo o coração de Deus. É que ele rasgava o verbo diante de Deus. Ele dizia: pequei contra o Senhor. Ele se arrependia. Ele se humilhava. Por isso que 1 Samuel 13, 14 vai dizer: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Deus não era segundo o coração de Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Isso tem uma diferença entre o céu e a terra. A ênfase não é o coração de Davi. A ênfase é o coração de Deus. Willo, nunca foi por você. Não foi porque, pastor, Deus teve muita misericórdia de mim, mas também eu me cuidei muito, né? Fui zeloso, escolhi bem a esposa que eu tenho e trato-a com carinho e a encho de presentes e mimos. Então, por conta disso, Deus abençoa a minha família. É isso, gente. Sempre foi graça. Sempre foi Deus. Davi diz: pequei contra o Senhor. E aí Natã diz para ele, só para encurtar: então tá bom. O Senhor perdoa o seu pecado, versículo 13, né?
mais, olha o versículo 14, gente, mais um mais. Meu Deus, se eu pudesse eu acabava com os mais da Bíblia, mas não posso. Porque mais é sempre, essa conjunção adversativa é uma complicação na vida do crente. Porque estava tudo tão bom, mas, porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, o seu filho que nasceu morrerá. Eu olho para esse texto e fico pensando o seguinte, é o mesmo que aconteceu conosco. O Filho de Deus precisou morrer para que a gente fosse perdoado. É o Evangelho aqui. Porque vivia, alguém precisa morrer. Sempre alguém precisa morrer. A punição, ela vem, amados. Porque alguém precisa morrer. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz porque, sei lá, ele estava de boa no céu e Deus falou o seguinte: ô filho, eu tenho uma boa para você, uma missão legal, joia. Vai lá e vive lá entre o pessoal, depois você vai morrer. Morrer, pai? O que é morrer? Morrer é aquilo que Adão fez. Você lembra do Adão? Ah, pai, eu lembro de longe. Mas então, é o que Adão fez. Ele morreu porque pecou e tal. Você não vai pecar, porque você é meu filho, você é meu filho unigênito. Mas de todo modo você vai lá e vai morrer. Morrer? Então tá bom, maneiro. Gente, não tem esse papo legal no conselho da Trindade não, gente. Deus matou o filho dele para nos perdoar. Você já parou para pensar nisso? Deus matou o filho dele para perdoar você, um comedor de arroz e feijão indigno. Ele se fez indigno por nós. Ele se fez pecador por nós. Davi não entendia isso até então, mas ele estava anunciando aqui, através da fala de Natã a ele, aquilo que aconteceria mais tarde. Quando um homem, Deus, vai se identificar com a nossa humanidade, vai ser afligido, encharcado das dores que eram para mim, vai ser punido por uma culpa que não era dele, para que através disso eu e você pudéssemos viver. Esse texto é de uma rudeza extraordinária. E o que Deus está falando junto com essa questão da punição, daí que vem a segunda porção, que já foi introduzida aqui, é que o Senhor feriu a criança. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nem todo filho, amados, ou fruto de violência, de adultério, de pecado, Deus mata. Graças a Deus por isso, né? Mas esse caso em específico o Senhor fez. Depois eu vou estar entrando em alguns detalhes, que eu tenho anotação em alguns endereços de textos, né? Foi o mesmo que Deus fez com Nabal, por exemplo. O Senhor também feriu. Ponto. Feriu o primeiro esposo de Abigail, porque ele era um louco. Na Bíblia, amados, pessoas loucas realmente, muitas vezes eram tratadas assim. Mas o que Davi está vivenciando aqui com o Senhor é algo muito interessante. Olhe para mim, não perca o foco, nem se distraia. O Senhor falou, o filho que nasceu de Betseba, ele vai morrer. O garoto nasce, Pati, e nasce doentinho. E Davi jejua. Davi entra em casa, passa a noite deitado no chão. Davi não quer comer. E ele passa 7 dias assim. Quanto tempo era o luto? Foi o luto de Betseba para Urias. 7 dias. O texto não diz, mas era comum o luto ser de 7 dias. Davi está em luto. E ele clama, ele se humilha. Ele suplica a Deus, ele jejua, ele deita no chão, gente.
Mas você acha que Deus é sugestionável? Deus vai dizer lá de cima, poxa vida, eu disse que ia matar o menino, mas Davi está fazendo por onde? Já viu essa expressão? Eu estou fazendo por onde? Todo cara que faz por onde, gente, é um enganador, é um auto-enganador. Não, mas eu vou, como é que é? Oração move o coração de Deus. Não. A oração mostra a humilhação. Deus pode responder orações, amados, após um período de humilhação do nosso coração? Pode. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E outros casos mais na história, amados, que o próprio xará meu, Ezequias. Deus falou, olha, arruma a sua casa que você vai morrer. Ezequias, Deus tem misericórdia, Deus. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Deus deu 15 anos para ele. Existem casos na Bíblia, e eu citei esse, mas poderia citar outros, em que por oração, por clamor, por súplica, Jonas e Nínive. Jonas prega de má vontade, prega um sermão fraco, sem compaixão nenhuma. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Primeiro ponto, ainda 40 dias. Segundo ponto, Nínive será subvertida. E uma cidade inteira se converte, amados. Presta atenção aqui. Você já viu na história algo assim, uma cidade inteira se converter? Então existe, agora nesse caso não. Davi dormiu no chão, Davi não comeu, Davi ficou magrinho, Davi se humilhou. E um dia ele ouve. E ele não ouve essa notícia de cara porque os servos ficaram cochichando, não é isso, gente? Versículo 19. Olha, gente, tem que tomar cuidado como é que vai falar com Davi, porque senão Davi vai entrar em depressão. Já chama o psicólogo já, porque Davi vai ficar com depressão, com certeza. E aí Davi ouve Alexandre e pergunta, versículo 19, a criança morreu? Gente, olha para mim, por favor, por favor. O crente precisa aprender a lidar corretamente com a morte. Pelo amor de Deus. Tem crente, amados, diante da morte, agindo pior do que ímpio. Pior do que ímpio. Eu tenho alguns velórios de crente, algumas cenas, ou se não velório antes, né? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tanta gente que não vale nada. E agora o meu filho morre. Ai! E tem muita hipocrisia também, né? Mulher que marido bom. Não era bom, mas a pessoa fica, né? Não era tão assim. Ei, Lucas, não era assim também o supra-sumo. Mas a pessoa entra em desespero, gente, porque a morte assusta. Gente, olha para mim, pelo amor de Deus, gente, a morte é um inimigo já vencido. 1 Coríntios capítulo 15, sim ou não? A morte já morreu, gente, há muito tempo. Na morte de Jesus, a morte morreu. A morte morreu de morte morrida. A morte não nos alcança mais. Tim Keller, já falecido, ele diz o seguinte, o que nos alcança é a sombra da morte. E aí Tim Keller usava essa expressão. Imagina você andando na rodovia e de repente passa um caminhão. Você tem medo dele, de atropelar? Claro. Mas e a sombra dele? Claro que não. É isso que acontece com a gente, amados. É só a sombra do caminhão. Não atropela ninguém mais. Que está lavado e remido pelo sangue de Jesus. A gente nem morre mais, amados. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11. Parar de lidar com a morte. Ah, mas eu vou morrer. Vai sim. Vai sim. Amados, você está morrendo desde o berço. Do berço à cova, você está morrendo. Você já nasce morrendo. O nenenzinho pequenininho está lá, já começou a morrer naquele dia.
É isso. A gente não tem, amados. Me perdoa se você está interpretando essa mensagem, essa minha fala como sem sentimento. Deus é minha testemunha, não é. Eu só estou afirmando para você que a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Não pode. Claro que a gente chora. Esses dias, Roberto, eu sonhei que a minha mãe tinha morrido. Que a minha mãe está magrinha, coitada. Pensa que está melhorando agora, tomando alguma coisa. Meu pai cuidando melhor dela, não sei, também não, mas de todo modo, uma hora vai melhorar. Mas eu sonhei, olha, minha mãe está morrendo. Claro que eu fico triste. Claro que eu vou chorar, gente. É minha mãe. Mas eu não posso me desesperar. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não quero que vocês se desesperem ou ignorem, sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Não, como aqueles que não têm esperança. Para com isso. Querer arrancar os cabelos, chorar no cemitério e dizer: eu vou junto. Não. Valorize enquanto está vivo. Dá flores enquanto está vivo. Flor é uma coisa que tem gente que não gosta. Débora não gosta, eu também nem sei escolher. Gosta, mas eu não sei selecionar flor. Não é? Ela gosta de flor, amor? É. Nem eu sabia que ela gostava de flor. Não é? Dá flor, dá chocolate, dá o que seja enquanto está vivo. Foi isso que Davi fez, amados. Não perca o foco aqui. A criança morreu, disseram, morreu. Morreu? Então Davi se levantou do chão. Isso é incrível, gente. Versículo 20. Lavou-se. Estava 7 dias sem tomar banho, o negócio estava prejudicado. Ungiu-se, colocou um perfume, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor, local de culto, e adorou, gente. O que Davi fez, gente? O que Davi fez, gente? Adorou. E depois voltou para o palácio e pediu comida. E ele comeu. E aí o pessoal ficou em crise com Davi. É interessante, né? Tem gente que fica em crise quando a gente lida corretamente com luto, gente. Porque acha que a gente tem que se descabelar. Davi falou: não. Se segura aí. Enquanto a criança estava viva, jejuei e orei e chorei. Porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que eu vou jejuar? Eu vou poder trazê-la de volta? Olha, gente, Linalvo, é coisa que você precisa ter. Eu vou trazê-la de volta, não agora, Linalvo, mas chegando o tempo. Eu irei até ela. Olha só que coisa fantástica. Mas ela não voltará para mim. Ele está crendo aqui em uma doutrina, amados, que só vai ser desenvolvida mais tarde na história da igreja. Que é a doutrina da ressurreição do corpo. Isso daqui é coisa que ainda vai discutir muito, concílio de igreja, vai ter muita conversa, muita conversa. Davi já sabia. Ela não vai voltar para mim. Olha só, gente. Isso é profundo, mas eu vou voltar para ela. Eu irei até ela. Em Deuteronômio, o Senhor diz: vejam agora que eu, 32, 39 de Deuteronômio, vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Queridão, por favor, me considere no seu coração. Mas quando Deus decide que alguém ligado a nós vá embora, morra. Aqui. Você pode escolher o tratamento. Você pode escolher os médicos. Você pode escolher muita coisa. O hospital que você vai fazer, o procedimento.
Mas você não pode escolher o dia que você vai morrer, ou o dia que a pessoa que você ama vai morrer. Não tem como escolher. É Deus. Eu acho, amados, que uma visão correta da gente lidar com o luto é crer que Deus vai nos consolar todo dia para a gente seguir em frente. É aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. A morte é uma intrusa, gente, causada pelo nosso pecado. Mas nós temos e conhecemos aquele que venceu a morte. E o nosso pecado é o Senhor Jesus Cristo. E enquanto esperamos, sirvamos fielmente, para que fique claro que não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós, por eles, morreu e ressuscitou, como está em 2 Coríntios 5:15. Em meus últimos minutos, Vivi, eu vou falar sobre graça. Graça. Eu tenho, Zé Elias, o versículo 24, como sendo um versículo de graça. Porque a primeira vez que Davi e Betseba tiveram uma conjunção carnal, né, tiveram uma relação sexual, foi um estupro, foi violência, foi abuso de poder. Tá? Betseba foi chamada para a Câmara Real e mesmo sendo comprometida, Davi a investiu contra ela. Dessa vez, o texto diz, então Davi, atenção meninas, as mulheres vão entender esse texto melhor. Eu nem vou entrar muito em detalhes. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi pega esse menino e dá os cuidados de Natã, e ele o chamou de Jedidias, o amado do Senhor. É Deus perdoando pecados, amados. A perspectiva de Davi mudou. Agora ele consola Betseba. Agora ele tem relações sexuais com ela, sendo a sua mulher. Davi consolou Betseba, sua mulher. É difícil, amados, para a gente entender isso, porque a graça nos desnorteia mesmo. A graça bagunça a nossa cabeça, mas Deus passou uma borracha sobre o pecado de Davi. Porque o texto não diz, se eu fosse escrever o texto com meu coração pecaminoso, eu diria, então Davi teve relações com Betseba, a que tinha sido mulher de Urias. Para não deixar cair no esquecimento. Mas o narrador diz, segundo Samuel, Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Uma relação sexual, amados, num ambiente de consolo. Consolo é graça. Consolo é perdão. Eu tenho para mim que Davi, amados, digo eu, não o Senhor, foi nesse contexto, mas eu não sei qual foi o momento. Eu estou imaginando que foi nesse ato sexual que Davi pensou naquilo que mais tarde ele escreveu no Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados
e envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se transformou, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Eu tenho para mim, gente, que mais tarde, até a gente canta isso aqui na igreja, né? Davi, quando escreveu o Salmo 103, lembrou disso também. É Ele quem perdoa, aleluia, todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. O primeiro filho que morreu foi concebido em consequência de uma violência, e o Senhor o feriu. O segundo veio num contexto de consolo e recebeu a aprovação de Deus. E aí o texto termina, eu só vou citar isso daqui. O texto termina com Davi, onde ele deveria ter estado desde o início. O texto termina como ele deveria ter começado, no campo de batalha. Joabe vai lá, vence, toma a cidade de Rabá, que ficava 64 quilômetros de Jerusalém, onde hoje é Amã, a capital da Jordânia. E Joabe diz o seguinte: Davi, vem para cá, porque senão a cidade vai ser chamada pelo meu nome. Eu quero colocar a coroa do rei aqui, de Amã, o rei Amonita, na sua cabeça, Davi. Davi faz aquilo que deveria ter feito. Era a época dos reis estarem onde? No campo de batalha. E Davi estava onde? No palácio, no terraço. E o texto termina, ô João Batista, o texto termina como ele deveria ter começado. Um dia eu preguei isso para os pastores e um rapazinho, Léo, lá em Rio Bonito, ano passado, veio para mim que ele não entendeu. Eu tive que explicar isso para ele, porque eu falei: rapaz, isso tem um mistério, meu filho, presta atenção, vou explicar para você. Porque eu disse de um pastor novo, que olhava o pastor mais titular na igreja, com mais tempo ali, e ele queria ter o que o outro pastor tinha, gente, de cartaz, de influência, de alguns, não são nem benefícios, eu nem sei se o pastor tem tanto benefício assim, mas ele via, né, um rapaz novo, então ele queria ter aquela consideração que o pastor mais veterano tinha. E aí o pastor veterano chegou para esse rapazinho e disse o seguinte: meu filho, presta atenção, você quer começar onde eu estou terminando. Pegou? Se Davi tivesse começado como terminou, não terminaria como começou. Isso é profundo. Você até vai acordar agora e vai ficar pensando nisso. É só você pensar. Se Davi tivesse começado como terminou, não teria terminado como começou. Mas é graça, né, gente? Eu vou ler as duas aplicações, Aninha, para a gente caminhar para o fim. Deus não resiste a um coração que se quebranta, mesmo que seja após uma dura confrontação. Até mesmo porque o arrependimento nem sempre é de imediato, gente. Eu queria que fosse, tá? Eu sofreria menos se quando Deus me confrontasse eu dissesse: tá bom, Senhor, eu entendi. Mas às vezes a gente precisa de uma historinha, a gente precisa de um processo, a gente precisa de um tempo. E aí a gente sofre, e a gente se engana, e a gente projeta nos outros aquilo que na verdade a culpa é nossa. E a gente fica pensando: não, foi o pai que eu tive, foi a mãe que eu tive, é a igreja que eu tenho, é a cultura do país, ou como uma coisa que brasileiro tem, nós brasileiros temos de ruim, é o seguinte, é o governo. A gente acha que tudo é do governo, então a gente culpa. A gente fala: isso é coisa do prefeito, isso é coisa do presidente,
Você é contra o governador? Qual o nome do governador do Rio? Eu não sei, mas você sabe? Mas mesmo assim a culpa é dele. A culpa é dele. E a gente nunca assume a nossa culpa. A gente nunca diz, sou eu. Então, gente, Deus, Ele não resiste a um coração que se quebranta. Se segura na cadeira aí, Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. A outra aplicação, Vivi, eu peguei o nome de Natã. Natã significa doador. E em Jesus nós temos alguém que se aproxima de nós para nos repreender com espírito de mansidão. Eu quero que você anote isso daí, mas principalmente mais do que anotar, guarda isso no seu coração. Se Satanás cochichar no seu ouvido agora, dizendo, o que Deus está fazendo, ele quer punir você. Não, Ele quer o seu bem, Ele quer o nosso bem, a nossa mudança, gente. Nenhuma criança que o Senhor fere, no caso aqui de Davi, foi para o mal de Davi, e nem para o mal da criança, nem para o mal de Batseba, foi para o bem de todo mundo, gente. Deus não faz nada, Bárbara, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça, Deus não faz nada que não seja para o nosso bem e para a nossa mudança. Nada que Deus faz é para o nosso mal. Deus não faz nada. Pastor, meu filho morreu, é porque eu pequei. Não, existe algum propósito bom nisso. Tudo que Deus faz é tov miod, é muito bom. Nada, Deus não faz, gente. O diabo faz, mas Deus não faz nada que não seja para o nosso bem e para a nossa mudança. Nada. Se ele cegou Saulo, é para que ele fosse um grande homem de Deus. Não adianta. Se ele matou Tiago, é para que Pedro sobrevivesse. Não tem como. Lá em Atos, capítulo 11. Não tem como. Eu estou doente, pastor. Tem uma coisa boa isso daí. Tem. É para o seu bem e para a sua mudança. Pastor, a minha vida, eu perdi o emprego. É para o seu bem e para a sua mudança. Nada que Deus faz não é para o nosso bem. Não dá, gente. A gente precisa dos nossos Natãs. De gente que diz, sai disso, largue isso, largue aquilo, se afaste, recobre o juízo, levante-se. Todas as vezes, olhe para mim, que você tem pecados como a lascívia, a indecência, preguiça, crítica desmedida, insatisfação, avareza, gula, soberba, e você vai guardando esses pecados no seu coração, por mais doloroso que seja, você enfrenta mortes também de entes queridos. Ouça a voz de Deus. Assim como Natã, que significava doador, Jesus compartilha sempre a sua própria vida. Quer ver um texto que bagunça com o meu coração? Está lá em Mateus 12, quando Jesus diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Final, quero terminar em 2 minutos. Vamos ver se eu vou conseguir. 2 minutos. Você já conhece essa história aqui. Um jovem rebelde, magoado, abandona o lar dos pais em busca de liberdade. Passaram-se os anos, o peso da saudade, do arrependimento, fez com que ele escrevesse uma carta humilde. Se me perdoarem, amarrem um lençol branco na grande árvore perto da estrada. Ao passar de trem, saberei que posso voltar. Caso contrário, seguirei meu caminho. Chega no dia marcado, o trem avança pela paisagem familiar, com o coração acelerado, o trem avança. Ele pede a um passageiro que olhe por ele, ele nem consegue olhar. E a resposta que ele recebe vem com emoção. Não é só um lenço.
A árvore inteira está coberta de lençóis brancos, balançando como bandeiras de paz. Queridão, queridona, esses jovens somos nós. Nós nos afastamos do nosso Pai por escolhas erradas. Para de ficar culpando os outros, tá? Escolhas erradas. Mas o que o Pai nos faz não é um perdão tímido, é uma graça abundante. Até por abuso dessa palavra eu hesito de usar, mas preciso usar. É uma graça extravagante. Assim como o Pai do filho pródigo em Lucas 15, 20 a 24, o nosso Pai celestial não nos espera com acusações. Ele corre ao nosso encontro. Ele nos cobre com graça. Ele prepara a festa. Então, meu queridão e minha queridona, pare de olhar para dentro do seu coração e olhe para a cruz de Cristo. E você vai encontrar aquele madeiro que saiu também de uma árvore inteira, foi coberto pelo sangue redentor de Jesus. E o perdão dele, o perdão de Deus em Cristo não pode ser medido, é pleno. Então você pode voltar para casa, tá? Você pode voltar para casa porque o Pai já pendurou todos os lençóis brancos que tinha em casa para dizer: volta meu filho, volta minha filha, porque eu quero você de novo na minha casa. Natãs não existem para nos tirar de casa. Natãs existem para nos trazer de volta para casa. E a propósito, no lugar que a gente nunca deveria ter saído. Talvez você não tenha cometido um pecado tão severo como o de Davi. Mas você cometeu pecado. Você comete pecado. Mas e se eu falar com você que Deus busca pecadores? E se eu falar com você que Deus usa pecadores para buscar pecadores? E se eu falar que você está aqui nesta noite, não é por acaso, uma noite de domingo, você poderia estar em tantos lugares, você está aqui por quê? Porque Deus quer buscar você. Jesus, o nosso Natã, por excelência, está aqui para confrontar o seu pecado, para dizer: você é o homem, você é a mulher. E mesmo debaixo de uma maldição de morte, porque todos nós, fora de Cristo, estamos em maldição de morte, e sofremos por conta disso. Nós vamos morrer por conta de uma maldição que foi dita lá para Adão. Não tem como, todo mundo aqui vai morrer. Está aí uma notícia que talvez você não esteja preparado para receber, né? Você vai morrer um dia. A sua esposa vai morrer um dia. Se você não morrer antes dela, ela vai morrer. Não tem como. Seus filhos vão morrer. O natural da vida são os pais morrerem antes dos filhos, não é? Mas esse natural acontece sempre? Não, eu canso de ver pais sepultando filhos. Porque a morte, gente, é real. As doenças são reais. Você faz um exame para descobrir uma coisa. Essa semana eu li uma história disso. O camarada caiu num brinquedo. Caiu, um garotinho caiu de brinquedo. Caiu. Aí foi para o hospital porque caiu. Uma coisa boba. Descobriu um câncer. Ainda está em tratamento. Ele falou o seguinte: olha, graças àquele tombo. Então, todos nós, amados, estamos em estado terminal. Todos nós. O que a gente tem que fazer, pelo amor de Deus, é valorizar cada minuto da vida que a gente tem nessa terra. Para viver perdoado, gente. Perdoado da alma. Para você dormir tranquilo, dizer: Deus, o Senhor me perdoou. Como o Salmo 51 que Davi escreveu nesse mesmo contexto. Cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que a gente precisa viver, gente. Viver para frente. A vida não é um direito de ninguém, gente. Ninguém tem o direito de viver. A vida é um presente de Deus. Não é direito. Se fosse direito, Deus teria para com você uma dívida. A vida é uma dádiva. É Ele que doa. E Ele dá e tira quando Ele quer. Viver, gente, é a coisa mais impressionante. O compositor nordestino, nesse sentido, tinha razão. E ela é bonita. É bonita e é bonita. A vida é assim.
É presente. Respira agora, puxa fundo do fôlego dos seus pulmões. Você está vivo, cara. Lá em cima, está calor, não está? Mas você está vivo, não está? A Cecília está viva? Está. Vida, gente, é um presente. E a gente vive, às vezes, acabrunhado. Ah, eu pequei. Pecou? Não tem problema. Alguém morreu por você. Jesus morreu. E Ele pagou a pena do pecado. Para que você hoje não tivesse mais que morrer eternamente. Abaixa a cabeça e diga: Deus, eu preciso receber essa mensagem no meu coração, mas eu preciso crer no meu coração. Porque não adianta, você vai sair daqui, deixa a última tela, Vivi, linda, por favor. Toda queda moral acarreta consequências mortais, mas a graça de Deus vai até onde o pecador mais perverso estiver. Não dá, amados, não dá. Ele vai. Ele faz com que você nem peque direito. Ele nem faz, ele permite que você tenha experiências com o pecado, porque nós somos pecadores, mas você não permanece no pecado. Um dia eu ouvi uma história que eu não vou lembrar de detalhes, mas que a pessoa tentou o tráfico. E aí chegou lá, o rapaz conhecia esse menino de família cristã, ele disse: rapaz, sai daqui, essa vida não é para você, cara. Seu pai é crente, sua mãe é crente, sai daqui. E como o traficante não tem muito jeito de falar, sai daqui, porque senão eu te mato, mas sai daqui, porque aqui não é o seu lugar. Deus está mandando dizer para você, o lugar que você está, se esse lugar não é a sua casa, onde habita o Pai, que é Deus, e você insiste em viver nesse lugar que você chama de seu, mesmo não sendo seu, está na hora de você voltar para casa. Está na hora. Para de ficar, sabe, visitando uma igreja ou outra, conferindo mensagens no YouTube, ou de ficar um crente assim, meio Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Está na hora de você vir com o peito aberto e dizer: Deus, me aceita de volta para casa. Fica de pé, meu queridão e minha queridona, aí da galeria também. E olha, quando seu coração estiver perto de naufragar, o Senhor está dizendo para você: caminhe em fé, caminhe com fé, que eu vou estar com você. Eu quero orar por você nessa noite que quer voltar para casa e está em dúvida se o Pai vai lhe perdoar ou não. Você que, como Davi, cometeu também um pecado, pode ser qualquer tipo de pecado, e você está sendo agora chamado de volta. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não importa a situação, da galeria também, desse aqui. E você vai dizer: Senhor, me aceita de volta. Ou talvez você já fez essa decisão tantas vezes e nada mudou. Por que não tenta de novo? Quem sabe agora muda, né? Sai do seu lugar. Vem aqui, enquanto a igreja canta, vem. Ou dizendo assim: Deus, me ajuda. Porque sozinho eu não vou conseguir mesmo. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. E eu quero orar por você e dizer: Deus, ajuda. Ou talvez caminhar esteja tão difícil para você. Talvez a sua condição, o seu estado, momento que você está vivendo na vida está tão difícil. E você anda pensando em desistir. Sai do seu lugar, vem aqui. Você recebeu aquela oração de encorajamento. Aquela oração do tipo: Deus, me fortaleça nessa caminhada. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Alguém vai se achegar a você. E sem reservas, o Pai
vai considerar o seu coração. Vem, pode vir. Desça aí da galeria aqui de baixo. A gente quer orar por você. Vem. O momento está difícil. É uma fase dura. Sai do seu lugar. Vem aqui, vem, vem. Vem. Está amando mais o trabalho, o dinheiro do que o próprio Deus. Está sendo tentado a pecar no relacionamento, no namoro, no casamento que você quer lutar, mas não encontra forças. Sai do seu lugar. Vem aqui na galeria, vem. Um vício. Um vício. Uma pressão da alma. Um medo. Sai daqui. Vem, vem, vem. Vem você. Um medo. Um desânimo. Uma dor. Vem. Vem. Vem você, meu irmão. Vem você, minha irmã. Você que está desviado da casa do Senhor. Você que quer retornar à membresia de uma igreja. Você que quer ser batizado e não consegue. Você que está aqui nessa noite, precisando de uma esperança. Vem, 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 vem. Você que está com diagnóstico, com laudo. Você que está sendo alvo de intrigas. Gente está querendo o seu mal. Canta igreja bem alto. Aí mais alto, na galeria aqui de baixo também. As crianças também cantam, vamos lá? Canta. Para você ter força para passar o que você está passando, só com Deus. Tenha coragem. Por onde quer que chame, diga, leva-me mais fundo do que já estive. Para passar por o que você está passando, só com Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas, vem. Tá difícil de levar, vem. Onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Igreja, venha, venha, desta galeria, vem pra cá, você, vem você. Vem você que está chorando. Vamos transformar esse altar aqui, essa frente, num altar de lágrimas, de dor. Expõe a sua enfermidade. Vem, vem, vem. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé, a minha fé, a minha fé. Erga sua voz, meu queridão, minha queridona, no seu lugar. Imponha suas mãos sobre este lugar aqui. É muita dor aqui envolvida, gente. Mas não precisa ser um pavor de alguém que está perdendo a batalha. Não é, gente. A luta não acabou, gente. Deus manda dizer a você que a luta não acabou. Não acabou a luta, gente. Ao seu nome clama. Davi foi para a casa do Senhor e adorou. E além das ondas
Se o mar crescer, somente em ti descansarei. por quê? Pois eu sou teu. Deus manda dizer a você que Ele é Deus. E tu és meu. Meu Deus, o teu povo está aqui e eu estou certo de que o Senhor está enviando um avivamento de graça, de consolo, de poder sobre pessoas reais e que estão sofrendo dores reais. Mas não é o fim ainda. Não é o fim que nós cremos, e a sua palavra diz, através do apóstolo Paulo a Timóteo, porque eu estou bem certo que o Senhor é poderoso. Eu tenho crido e estou bem certo que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não importa onde você esteja, a graça de Deus não encontra limites para encontrá-lo. O Senhor nessa noite enviou Natã. A palavra dele foi um Natã na minha e na sua vida, para dizer que as consequências virão. Semana que vem nós vamos ver isso, mas Deus não deixou de amar a Davi. Deus não deixou de estar sobre a casa de Davi. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado, amados. Se você crê nisso, diga amém. Você crê nisso, diga amém. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. É muito maior. E o Senhor nessa noite nos batizou com o batismo de amor e de graça. E agora a gente vai encarar a vida, dura como ela é. Amanhã é segunda-feira, cara. Feriado vai chegar, mas amanhã não é dia de encarar a vida. E mesmo no feriado você vai ter que encarar a vida. Mas Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo, minha querida. Ele não vai abandonar você. Não, 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 não. Despeça o teu povo, Senhor. Vá para o seu lugar, para o seu lugar. Chama essa mensagem para você, tá? Se assente, comece a orar. Chama essa mensagem para você. Chama essa mensagem para você. Diga, Senhor, orienta a minha mente, Senhor. Aproveita agora que está com a sua família e chega juntinho, você e seus filhos, os que estão aqui, vão orando. E diga a Deus, o que a gente tiver que passar, a gente vai passar junto contigo, Senhor. Não existe melhor lugar. E se não tem parente aqui, você tem uma amiga. Você tem um amigo mais chegado que um irmão, uma amiga mais chegada que uma irmã. E ela está aí, e ele está aí. E vai te ajudar, sabe? Porque o Natã, por excelência, o nosso doador de vida, Natã deu um pouco de si para Davi. Naquele dia de confrontação. O nosso Natã deu tudo de si. Ele deu tudo. Ele deu tudo.